Bom dia, pessoal. Aqui é a Júlia do Tarô Sorte na Vida e do Instagram tarô.sorte.na.vida. E hoje vamos fazer mais uma leitura intuitiva de aconselhamento com o Tarô Zen de Osho, que é um tarô que eu gosto muito, porque ele costuma acalmar os nossos corações e nos mostrar o quanto que nós temos de pensamentos confusos, de ansiedades, e como nós podemos aproveitar melhor o nosso presente, fortalecendo a nossa orientação espiritual, a nossa ligação com o divino e a nossa intuição. Então vamos lá para mais uma leitura do Tarô Zen de Osho. Bom, hoje o jogo começa com uma carta especial e bonita que chama Possibilidades. Nessa carta nós temos uma águia sobrevoando uma ampla paisagem e nessa paisagem ela está observando onde que ela pode comer ou se alimentar, né? Que território é esse, quais são as possibilidades que ela tem nesse território tão vasto. Então, assim como essa águia, talvez hoje, né, e essa semana, esses dias, vocês estejam numa fase de precisar abrir a cabeça, né, abrir até a intuição também, né, usar a razão, usar a lógica e usar a intuição para perceber quais possibilidades já estão à disposição de vocês ou estão, né, assim, rondando vocês. E dentre essas possibilidades, quais possibilidades e oportunidades são muito boas e podem acabar aí trazendo mais benefícios para vocês. E para pensar sobre essas possibilidades, a gente precisa expandir um pouco o nosso lado mental para a gente pensar a realidade de forma diferente, né? Então pensar, poxa, eu já estou me desenvolvendo muito intelectualmente. Como eu posso me desenvolver mais fisicamente? Tem algum lugar em que eu possa caminhar? Tem algum lugar que vende frutas em que eu posso me alimentar melhor? Ou eu já estou me desenvolvendo muito fisicamente. O que eu posso fazer para me desenvolver mais mentalmente? Tem algum curso online que eu possa aproveitar? Tem alguma escola, alguma biblioteca que eu possa acessar e que eu possa descobrir, né, ali muitas coisas sobre assuntos que eu gosto, né, e que vão me fazer bem na minha formação, na atuação da minha vida? Eu posso estar também desenvolvendo, enfim, né, desenvolvendo aí muito do meu trabalho. Então, tem algum lugar em que eu posso aproveitar para descansar, para passar um tempo relaxando? Ou não? Ou eu estou dando muito pouco das minhas capacidades no trabalho. Como é que eu poderia criar um projeto ali novo dentro do trabalho e ajudar mais pessoas, né? E fazer ali, causar ali uma transformação a partir das minhas habilidades, né? Dos meus sentimentos e paixões. Então, ou falando em sentimentos e paixões, né? Será que tem alguns dons e talentos que eu não estou desenvolvendo, mas que eu sempre gostei, que eu poderia desenvolver melhor? Isso poderia trazer também benefícios, né, de prazer, de contemplação artística, ou, né, eu poderia criar aí, de repente, utensílios domésticos com meu dom de cerâmica, ou poderia consertar a roupa da minha comunidade, né, porque eu sei costurar muito bem. Então, ou eu sou muito bom em esporte, eu podia montar uma escolinha de esportes para as crianças do meu condomínio, não sei. Mas de qualquer forma é isso, né? Conseguir perceber o que mais a gente pode fazer com as possibilidades que estão ali. Como podemos atuar no mundo, né, de uma maneira nova. Ou aproveitar aí para as possibilidades novas, né? Tanto de trabalho quanto de afeto, né? Onde que eu poderia fazer mais amigos, talvez num curso, né? Talvez conhecendo pessoas de outro departamento no meu trabalho que tem afinidade com o que eu penso e com os projetos que eu quero fazer. Enfim, é por aí. Ou expandir a sua cabeça para pensar novas possibilidades dentro do que você já faz ou dentro do que você gostaria de fazer e ver como você pode contribuir e também aproveitar as instituições que já existem, né? E tudo isso. Bom, essa necessidade, né, de observar o que mais você pode fazer, ela pode estar vindo de um lugar de acomodação. Porque, né, a gente sempre tem a nossa famosa zona de conforto
que é, a gente pode aprender lá, já aprendi uma profissão, ou já aprendi ali a contribuir de determinada forma, e a gente acabar estagnando, né, nessas formas antigas que a gente já tem de lidar com a vida. Então a gente pode estagnar na solidão, a gente pode estagnar num relacionamento em que a gente não faz mais amizades e fica naquela redoma do relacionamento. A gente pode estagnar nas nossas opiniões, né? Não, esquecendo, né, de que a gente pode analisar vários lados ou, né, de conhecer novos pensamentos. Então, onde você está estagnando, né? Onde que falta um pouco de movimento? Então, a gente tem aqui um homem, e essa ilustração, ela é muito forte, né? Apesar de ela parecer assim tranquilinha, porque é uma figura tomando banho de sol e tudo isso, a gente pode reparar que ele está completamente protegido de estímulos externos. Porque para o sol ele tem um guarda-sol e óculos, né? E aí ele também não deixa entrar sol porque ele coloca um roupão. E aí ele também não pisa no chão porque ele põe uma pantufa. E aí já por cima ele põe um drink, né, que amortece ali a consciência dele e fica ali no estado dele, né? Não é à toa que essa carta chama preguiça. Então é pensar, não pensar só a preguiça em termos de ai, quero ficar mais um pouquinho na cama, tudo isso. Mas é pensar a preguiça num aspecto mais profundo da preguiça, que é quantas potências, né? Quantos talentos, dons e contribuições a gente não poderia explorar dentro de nós e a gente estagnou e ficou naquela vida casa, trabalho, né? E acabou. Sendo que a vida é muito ampla, né? E a gente pode, inclusive, lidar melhor até com o nosso ambiente doméstico e com o nosso trabalho. Então, cuidado e observar, né, onde que você está com preguiça de mudar, de se expandir e de descobrir habilidades novas que você pode aí desenvolver. Isso pode ter a ver também com o apego ao passado. Então aqui nós estamos, esse jogo tá chamadas espirituais uma atrás da outra, mas vamos lá. Então esse jogo está falando assim, olha, o que quer que tenha te magoado, te decepcionado, te entristecido afetivamente, porque nós estamos no naipe dos sentimentos e das emoções, que é o naipe de copas, né? Que nesse tarô é chamado águas. Tudo a ver, né? Sentimentos e tal. Então nós temos uma gota de orvalho que ela está quase se desprendendo dessa folha. E aí ela vai cair nesse rio e vai desaparecer. Então é preciso pegar algumas lembranças dolorosas e elaborar essas lembranças e soltar, né? Tem muitas cartomantes que eu escuto que elas, quando elas estão falando de desapego do passado, elas falam solta, solta, né? E é muito bom, porque é exatamente isso, né? Soltar essas lembranças, essa vontade de justiça, de vingança, de reparação, soltar, né? E perceber que as coisas aconteceram como aconteceram, não tem mais como mudar. O que a gente pode mudar é a nossa visão sobre isso e a nossa relação com isso. Porque se a gente fica ressentindo, a gente não anda, né? E aí a gente acaba ficando estagnado e cego para outras possibilidades de se relacionar, de viver. Então, deixando essas dores, né? Se desprendendo dessas dores, deixando essas dores como uma gota de orvalho caírem, né? E essas dores, gente, não necessariamente são dores afetivas, elas podem ser dores de você com você, né? Pode ser assim que você esteja mal com você a respeito de algo que você já fez ou que já aconteceu e é preciso soltar para encarar melhor esse momento presente e para seguir em frente. O que vocês precisam resolver é um estado de repressão. Então aí é uma leitura geral, né? Eu não tenho como identificar aí o que vocês estão reprimindo. Mas essa carta ela mostra que essa pessoa ela tá numa viagem mental. O que seria isso, né? Ela tá repetindo vários pensamentos dolorosos e suportando várias situações dolorosas. Isso tem muito a ver com sobrecarga, né, em outros tarôs.
Então tem a ver com fazer muito mais do que você precisava, desgastar seu corpo, trabalhar demais, não pedir ajuda, acabar vivendo uma vida de peso, né, de sobrecarga e de pressão. Tanto que a gente tem essas paredes rachando, né, e essa pessoa presa aqui no meio desses nós com a cabeça no meio das nuvens, né, no meio da confusão mental, daquelas ideias que não não ficam solúveis, né? Não encontram solução, elas só ficam ali pesando. Então, para você observar o que tá te dando muita pressão e tentar despressurizar isso, né? Por exemplo, teve uma vez que eu precisava pedir um aumento, né, para minha chefe. E aí eu passei um tempo só aqui, né? Só, ai que raiva, né? Eu preciso me ganhar mais. Até que um dia eu falei, não, eu vou conversar com ela. E aí eu fui conversar com ela e aí eu entendi um pouco qual que era a questão de impostos ali e as opções que ela estava me dando em relação a ganhar mais, né? Então aí pelo menos eu consegui entender o problema um pouco melhor e fazer opções dentro do que ela me ofereceu. Então aí descarregou, né? Descarregou essa raiva, esse ressentimento, né? Essa repetição que eu ficava fazendo na minha cabeça. Nossa, mas eu não mereço ganhar isso. Aí eu entendi, ela estava sendo muito taxada. Então, de acordo, né, com os impostos que ela pagava, ela calculou ali aquele valor para eu receber. E aí eu tinha algumas opções fora disso, e aí eu tinha que calcular o que eu achava mais justo para mim, né? Não vou nem estender essa história, porque tudo é injusto nessas opções, assim. O imposto é muito alto, não trabalhar registrado também era péssimo, então... Mas de qualquer forma, aquilo eu trouxe uma solução, né? Porque eu sentei com ela e falei, olha, quero ganhar mais, tô achando que pouco, né? E aí a gente foi conversando e a gente conseguiu chegar num acordo interessante, né? Eu consegui entender ali. Então, o que tiver te pesando, olha para isso e tenta deixar isso mais leve. E muitas vezes o que pesa não é só a circunstância externa, né? Mas é principalmente o que a gente pensa e sente dessa circunstância externa, né? Então tentar aí não trabalhar demais, dividir esse trabalho, né? Dividir as tarefas domésticas, dividir as tarefas no trabalho, perceber que você precisa de pausas e descansos, se respeitar, respeitar seu sono, sua fome. E se você tiver muito pressionado, começar a se perdoar, começar a desligar um pouco a autocrítica, né? E começar a reconhecer que você está fazendo o que é possível e pensar também, poxa, dentro desse possível, será que eu posso fazer mais? E começar a expandir aí a tua cabeça para uma atitude um pouco mais leve, né? E positiva de tipo, cara, eu vou tentar encontrar soluções então aqui, né? O que eu posso fazer para resolver um pouco dessa tensão, né, que tá me matando aqui. E aí, o conselho de conseguir lidar com esses momentos em que a gente está arrasado de cansaço, né, porque a gente pegou muita coisa para fazer, porque a gente acabou muitas vezes não compartilhando, né, problemas e questões que a gente precisava externalizar, precisava contar ou para um psicólogo ou para uma pessoa, um mestre espiritual, uma pessoa que pudesse ali ajudar a gente nesse caminho de sair desses nós. É preciso sim uma viagem para dentro, né? E essa viagem ela pode ser tanto uma viagem de lazer, de você falar, cara, já tô trabalhando demais, eu preciso de um off, nem que seja uma viagem aí para uma amiga, né, para um parente um pouquinho mais distante na mesma cidade, mas em que você possa tipo, nossa, respirar outros ares, tomar um café feito por outra pessoa, né? Assim, um biscoitinho regional. Ou pode ser uma viagem para dentro, de você sentar, meditar, ou conversar com você mesmo, ou escrever, ou fazer terapia e perceber o que está acontecendo no meu interior, né? E aí, o tarô também diz que existe aí um exercício de autoconfiança, né, muito profundo, que é a carta do mestre, né, que é pensar, olha,
Deus está a nosso favor, né? Derramando milagres e bênçãos para nós todos os dias, mesmo que às vezes a gente não tenha capacidade de reconhecer. E nós temos uma força divina dentro de nós, que é esse chamado eu maior, né? Que seria assim, uma versão maior de nós, que ela é mais centrada, que ela fala assim, Deus, me ajuda, para onde eu tenho que ir? E aí a gente acessa uma sabedoria maior que está dentro de nós, para a gente realizar uma maestria da nossa própria vida. Ou seja, assim, tornar-se o mestre do seu destino. Do destino é difícil, né, gente? Porque o destino tem muito a ver também com propósitos divinos, e não é só a gente que escolhe, mas a gente também pode procurar se aproximar e entender qual é esse propósito, né? Aos poucos, né? Pedindo ajuda, meditando, orando, perguntando para Deus, pedindo que Deus nos oriente para o nosso propósito. Aí tem várias formas, né? Fazendo terapia tem várias formas de se autoconhecer. Mas de qualquer forma, entender que nós somos o nosso próprio mestre. Então, assim, é claro que existe Deus, e Deus é a força suprema e a inteligência maior. Mas dentro, né, dessa polaridade nós e Deus, acho que eu vou espirrar, não foi ainda, existem os intermediários, né, que são esses mestres espirituais, que eles já caminharam aqui, né, na estrada do desenvolvimento, e aí eles são um pouco mestres, né, eles já dominaram ali, já muita coisa da parte intelectual, da parte emocional deles, da parte de materialização e ação no mundo, da parte sexual. Então eles já estão ali mais treinados. E eles funcionam como pessoas que captam, né, conhecimentos tradicionais, conhecimentos divinos, e podem passar esse conhecimento para nós. Então é legal ter os mestres também, né, que são... Aí podem ser os padres da nossa igreja, os pastores da nossa igreja, os pais e mães de santo da nossa Umbanda, né, o Candomblé. Podem ser, então, os mestres aí das religiões que a gente... O rabino, né, se você for judeu. Enfim, os mestres aí, esses intermediários que conseguiram, através de muito treino, né, tanto de estudo quanto esforço e de graça divina, né? Porque muita coisa a gente aprende assim pela bondade de Deus mesmo, né? Pela graça, pelo Espírito Santo, mas eles são pessoas preparadas para nos ajudar. Só que nós não podemos ter uma postura de enganchar, agarrar ali no mestre e falar, mestre, fala o que eu tenho que fazer, né? Porque a vontade que dá. A mesma coisa quando a gente acessa um cartomante, né, um tarólogo. A gente tem aquela coisa, a gente fica naquele estado infantil desprotegido, e às vezes a gente fica assim, ai, mas resolve pra mim, o que eu tenho que fazer? Só que a questão é muito profunda, né, porque não é o mestre de fora que vai resolver, ele é só um orientador, né, ele vai indicando, ó, por aqui pode ser bom, por aqui, mas a decisão de ir por aqui, por ali, por lá, é toda nossa, né? Tanto que existe esse termo livre-arbítrio. Então, a livre decisão cabe a nós, né? Então, você ter uma relação saudável, sim, né? Seja com o seu padre, o seu pastor, o seu pai de santo, sua mãe de santo, o seu psicólogo, às vezes pode ser seu orientador, né? Os seus professores, os seus parentes e amigos mais experientes, é legal. Só que não dá pra gente chegar na cartomante e falar assim, então decide aí se eu fico com ele ou não. Né? Porque tem toda uma contingência, tem os sentimentos da pessoa, tem os seus, tem toda uma contingência. Então, isso é muito profundo, né? Quando a gente começa a virar cartomante, a gente percebe que saber, entre aspas, não é a verdade, né, gente? A verdade pura. Mas saber um pouco da verdade dos fatos não garante nada. Porque tem todo o nosso trabalho de estar pronto ou não para essa verdade, do quanto a gente é capaz de absorver desse conhecimento que está sendo revelado,
né? Eu como cartomante, assim, já tive, por exemplo, experiências em que eu descobri algumas, né, verdades e nem por isso eu soube lidar melhor com a situação, né? Porque tem o nosso desenvolvimento pessoal, então a gente tem que ter um pouco de calma também com essa história de descobrir, de prever. É muito melhor a gente tentar fazer um jogo em que a gente olhe mais para nós mesmos, né? E como a gente está lidando com a situação. Porque aí a gente vai entender a tendência dessa situação se desenvolver de uma forma ou de outra. Então aqui é observar, você é o mestre também, né? Tem um mestre dentro de você que a gente pode acessar. E nisso a intuição é fantástica, porque ela trabalha nessa chave, olha, da autonomia. Não adianta ficar só pensando. É acessar o sentir, é acessar também uma inteligência sutil em relação às coisas. Bom, o vídeo tá ficando longo, vou tentar terminar mais rápido. 2 conselhos finais então. Perceber que a vida é uma aventura a ser vivida e não um problema a ser resolvido. E resgatar esse espírito de aventura para sacar mais quais são essas possibilidades. Para sair um pouco da letargia, da zona de conforto, se desapegar um pouco do que você já viveu, do que já doeu, do que você já errou, né? Descansar, né? E fazer essa viagem de autoconhecimento, percebendo que você tem uma autonomia de resolução e de maestria, de manipulação ali, né? Da sua vida, dos seus recursos, do seu tempo, da sua energia, da sua percepção. E encarar a vida como uma aventura. E tomar cuidado um pouco com as projeções novamente, né? Que as projeções, elas podem também ser uma distração dessa autonomia. Então, por exemplo, né? Naquele caso de eu querer pedir o aumento para minha chefe, eu podia ficar pensando, mas ela não vai gostar, mas aí ela não vai mais gostar de mim, mas ela vai me demitir porque eu pedi o aumento. Não, então não ficar projetando tanto quais são os problemas que podem acontecer se você agir na direção da sua maestria, porque a gente sempre está escolhendo, né? E agir é uma escolha que tem determinadas consequências, mas não agir também é uma escolha que tem determinadas consequências. E essa carta aqui, ela é muito profunda, né? Porque a preguiça, ela é muito mais nesse sentido de, olha, tem muita coisa para você fazer e desenvolver e para acontecer de bom se você sair do seu lugar de ficar se protegendo da vida. Então, gente, foi um jogo muito profundo, difícil, reconheço, né? Mas é um jogo positivo, falando, olha, tem mais possibilidades para você na sua vida. Sai um pouco da sua zona de conforto, deixa um pouco o passado para trás, para de fazer tudo por todo mundo, ficar sofrendo, né? Respeita seus limites e sua necessidade. Começa a se conhecer mais profundamente. Para você se tornar um mestre da sua vida, parar de ficar de paranoia delirante, supondo o que os outros pensam e sentem, e começar a se aventurar de verdade pela sua potencialidade, né? E por esse monte de coisa que a gente pode fazer e viver na nossa experiência aqui. Espero que vocês tenham gostado do jogo e até a próxima.